Prescrição e decadência são temas muito importantes no direito civil, porque tratam da relação entre o tempo e os direitos. O simples passar dos anos pode produzir consequências jurídicas profundas, afetando a possibilidade de cobrar dívidas, discutir direitos ou exercer determinadas pretensões. Muitas pessoas acreditam que o direito protege indefinidamente qualquer situação jurídica, mas isso não acontece. O ordenamento valoriza a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Neste vídeo você vai entender o que são prescrição e decadência, quais as suas diferenças, como funcionam os prazos, quais causas podem impedir ou suspender a sua contagem e quais efeitos jurídicos surgem com o decurso do tempo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito conquistar 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa marca. Vamos lá! A primeira ideia importante é compreender que o tempo possui relevância jurídica. O ordenamento entende que conflitos não podem permanecer eternamente abertos. Em algum momento, determinadas situações precisam se estabilizar. Imagine uma pessoa guardando documentos indefinidamente porque alguém poderia cobrar judicialmente uma dívida 50 anos depois. Isso geraria uma enorme insegurança social. Por isso, o direito cria limites temporais para o exercício de certas pretensões. A prescrição está relacionada à perda da pretensão de exigir judicialmente determinado direito, em razão da inércia do titular durante certo prazo previsto em lei. É importante compreender que, em regra, a prescrição não extingue o direito em si. O que desaparece é a possibilidade de exigir judicialmente aquela prestação de maneira coercitiva. Por exemplo, imagine que Tício empreste dinheiro para Mévio e nunca realize uma cobrança judicial dentro do prazo legal. Após o transcurso do prazo prescricional, a dívida pode continuar existindo moralmente, mas a pretensão judicial de cobrança fica comprometida. A ideia central da prescrição envolve segurança jurídica, estabilidade social e punição da inércia prolongada do titular da pretensão. O Código Civil estabelece diversos prazos prescricionais específicos. Existe um prazo geral de 10 anos para as pretensões, quando a lei não fixa prazo menor. Contudo, muitas situações possuem prazos específicos mais curtos. Por exemplo, a pretensão de reparação civil normalmente possui prazo prescricional de 3 anos. Já a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular costuma possuir prazo de 5 anos. Esses prazos variam conforme a natureza da relação jurídica envolvida. Outro ponto importante é identificar o momento em que começa a contagem do prazo prescricional. Em regra, a prescrição começa quando nasce a pretensão, ou seja, quando o direito passa a poder ser exigido judicialmente. Imagine que Semprônio tem a obrigação de pagar determinada dívida no dia 10 de janeiro. Se não realizar o pagamento naquela data, normalmente o prazo prescricional começa a contar a partir do vencimento da obrigação. A prescrição também possui causas que impedem, suspendem ou interrompem a sua contagem. As causas impeditivas impedem o início da contagem do prazo prescricional. Já as causas suspensivas fazem o prazo parar temporariamente, retomando depois de cessada a situação que gerou a suspensão. Imagine, por exemplo, uma determinada situação envolvendo um absolutamente incapaz. Em certas hipóteses, o prazo prescricional não pode correr normalmente enquanto durar a incapacidade. Por fim, as causas interruptivas possuem efeito mais intenso do que as suspensivas. Quando ocorre a interrupção, o prazo já transcorrido perde eficácia e a contagem recomeça do zero. Um exemplo clássico de interrupção ocorre com o ajuizamento da ação judicial. Imagine que Mévia esteja perto do fim do prazo prescricional para cobrar uma determinada dívida e propõe ação judicial adequada. A interrupção faz com que o prazo reinicie. O reconhecimento do direito pelo devedor também pode interromper a prescrição. Por exemplo, se Cornélio reconhece formalmente a existência de dívida e promete pagamento, pode ocorrer interrupção do prazo prescricional. Outro tema importante é a possibilidade de alegação da prescrição. Em regra, a prescrição beneficia o devedor e pode ser alegada como defesa. Em determinadas situações, o próprio juiz pode reconhecer a prescrição de ofício, conforme previsão legal e natureza da relação jurídica. A decadência, por sua vez,
possui uma lógica diferente. Enquanto a prescrição atinge a pretensão de exigir judicialmente determinado delito, a decadência normalmente extingue o próprio direito potestativo pelo não exercício dentro do prazo legal. Os direitos potestativos são aqueles exercidos independentemente da vontade da outra parte. Envolvem poder jurídico de modificar situações jurídicas. Um exemplo clássico aparece no direito de anular determinados negócios jurídicos. Imagine que Tício descubra ter celebrado o contrato sob coação. A lei estabelece prazo de 4 anos para que ele peça judicialmente a anulação desse negócio. Se o prazo decadencial terminar, desaparece o próprio direito de anular. Essa diferença entre prescrição e decadência é extremamente importante. Na prescrição, perde-se o direito de ação, e na decadência existe a perda do próprio poder jurídico, do próprio direito, pelo não exercício dentro do prazo legal. Outra diferença importante envolve interrupção e suspensão. Em regra, a decadência legal não admite interrupção e nem suspensão, salvo previsão expressa em lei. Já a prescrição admite essas possibilidades em várias situações. Além disso, os prazos decadenciais costumam ser mais rígidos. Outro aspecto relevante é que a decadência pode ser legal ou convencional. A decadência legal decorre diretamente da lei. Já a decadência convencional nasce da vontade das partes em determinado negócio jurídico. Imagine um contrato estabelecendo um prazo específico para o exercício de determinado direito contratual. Dependendo da situação, pode existir um prazo decadencial convencional. O reconhecimento judicial da decadência também possui peculiaridades. Em várias hipóteses, especialmente quando relacionada a interesse público, o juiz pode reconhecê-la de ofício. A distinção prática entre prescrição e decadência nem sempre é simples. Muitas vezes a própria interpretação da natureza do próprio direito discutido é necessária para identificar corretamente qual instituto se aplica. Outro ponto importante envolve a relação entre prescrição e segurança jurídica. O ordenamento procura equilibrar dois interesses relevantes. De um lado, existe proteção ao titular do direito. De outro, existe necessidade de estabilidade social e previsibilidade nas relações jurídicas. Imagine se qualquer conflito pudesse ser judicializado indefinidamente, mesmo após décadas de absoluta inércia. A insegurança seria enorme, documentos se perderiam, testemunhas esqueceriam e relações sociais permaneceriam eternamente instáveis. Por isso, a prescrição e a decadência desempenham um papel importante na pacificação social. Outro tema relevante é a chamada prescrição intercorrente. Ela ocorre quando o processo permanece paralisado durante um longo período por inércia da parte interessada, permitindo o reconhecimento da prescrição, mesmo após o início da ação. Esse instituto busca evitar processos eternamente parados, sem impulso adequado pelas partes. Também merece atenção a prescrição relacionada à fazenda pública, que possui regras específicas em diversas situações. Em muitas situações envolvendo pretensões contra a fazenda pública, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Além disso, certos direitos são considerados imprescritíveis. Os direitos da personalidade, por exemplo, possuem proteção especial. Em muitos casos, a tutela da dignidade humana impede a aplicação comum da prescrição ao próprio direito em si. O direito ao estado da pessoa também costuma receber tratamento diferenciado. Por exemplo, questões relacionadas à filiação e ao reconhecimento de estado familiar possuem características próprias relevantes. A ação de investigação de paternidade é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. O filho pode buscar a sua identidade biológica durante toda a sua vida, se ele quiser. Ou seja, ele pode querer descobrir de quem ele é filho. Por outro lado, a ação para receber os bens, a herança, é sujeita a prazo prescricional de 10 anos a partir da abertura da sucessão, ou seja, da data da morte do pai ou da mãe. Outro aspecto importante envolve a renúncia à prescrição. Em determinadas situações, a pessoa beneficiada pela prescrição pode abrir mão dessa proteção após consumado o prazo prescricional. Imagine que Méville reconheça espontaneamente uma dívida já prescrita e deseje pagá-la voluntariamente. O ordenamento admite esse comportamento porque a prescrição não extingue necessariamente a obrigação em sentido moral ou natural.
O pagamento voluntário de dívida prescrita, em regra, não gera direito automático de restituição apenas porque o prazo prescricional já havia transcorrido. Também merece atenção o impacto da boa-fé nas relações envolvendo prazos prescricionais e decadenciais. O direito moderno valoriza o comportamento leal, a cooperação e a confiança legítima nas relações privadas. Em determinadas situações, condutas abusivas relacionadas à utilização de prazos podem receber controle judicial. Imagine alguém criando obstáculos artificiais apenas para fazer o prazo transcorrer de maneira desleal. Dependendo das circunstâncias concretas, princípios como boa-fé objetiva podem influenciar a interpretação jurídica do caso. Perceba como prescrição e decadência estão profundamente ligadas ao funcionamento prático do sistema jurídico. Não basta possuir um direito abstratamente reconhecido. Muitas vezes é necessário exercê-lo dentro do prazo previsto em lei. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito abre caminhos. Conhecer o direito abre caminhos. Eu quero te parabenizar por ter assistido esse vídeo até aqui. Isso mostra algo muito importante sobre você. A maioria das pessoas gosta da ideia de mudar de vida, mas poucas realmente dedicam um tempo para aprender algo novo. Você está aqui porque existe uma meta que continua viva dentro de você. Talvez você esteja começando agora, talvez já tenha tentado estudar antes e encontrado dificuldades pelo caminho. Talvez você esteja procurando uma oportunidade melhor, mais estabilidade ou mais tranquilidade para o seu futuro. Seja qual for o seu motivo, eu acredito que ele merece ser levado a sério. E eu também acredito que a sua história ainda pode reservar conquistas muito maiores do que você imagina nesse momento. Quando eu converso com pessoas que estão se preparando para concursos públicos, eu percebo algo em comum. Muitas vezes, o problema que gera um atraso nas aprovações não é sobre falta de capacidade ou falta de força de vontade. Não. Às vezes é simplesmente uma questão de encontrar o caminho certo. Muitas vezes são pessoas que simplesmente ainda não encontraram o jeito certo de estudar, não encontraram ainda a forma correta de estudar para ter um resultado mais rápido. Ao longo de mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre direito, eu percebi que muitas pessoas tinham exatamente essa mesma dificuldade. Elas queriam aprender, mas não sabiam por onde começar. Algumas nunca tinham estudado direito antes. Outras já estudavam há algum tempo, mas continuavam se sentindo perdidas diante de tantos conceitos, termos técnicos e assuntos diferentes. E foi pensando nisso tudo que eu criei um novo material, que é o Direito Básico para Concursos. É um box com 7 e-books, 7 livros digitais, que reúne as 15 matérias mais importantes para quem deseja construir uma base para concursos públicos. Em cada matéria, eu selecionei os assuntos mais cobrados pelas bancas. O objetivo foi organizar o conteúdo de forma simples, lógica e acessível para quem está começando. Em vez de enfrentar os seus estudos sem ter uma direção, você encontra um caminho organizado para aprender os fundamentos mais importantes. Os materiais foram escritos em linguagem simples e amigável. Ao longo dos capítulos você encontra diversos exemplos práticos que ajudam a transformar conceitos abstratos em situações fáceis de compreender. A proposta do direito básico para concursos é justamente tornar o estudo mais leve e mais próximo da realidade. Eu sempre acreditei que aprender o direito não precisa ser algo complicado, e essa crença acompanha toda a minha trajetória. Lá na escola, eu era uma aluna comum. Eu não era considerada um fenômeno nos estudos, pelo contrário, em muitas matérias, inclusive, eu fiquei em recuperação. Depois, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu decidi levar os meus estudos muito a sério. E o resultado foi que eu me formei com média 9,5, a maior média da minha turma. Inclusive, eu ganhei uma medalha na minha formatura pelo desempenho acadêmico. Antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. E logo depois da minha formatura, eu já estava tomando posse e iniciando a minha carreira como servidora pública. E eu compartilho isso porque eu quero que você saiba que resultados expressivos não dependem de um talento inato, um talento extraordinário. Eles dependem de dedicação, de constância e de um método correto. Além dos 7 e-books que vão estar ali no Direito Básico para Concursos, eu também disponibilizei ali um bônus especial, que é o curso Aprovação Acelerada. É um curso com 7 aulas, é um curso rapidinho de fazer,
com os temas que eu considero fundamentais para qualquer concurseiro. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor, como lidar com leis e códigos, como definir o seu caminho nos concursos, como desenvolver uma mentalidade mais forte e quais técnicas podem acelerar o aprendizado. Tudo isso foi pensado para ajudar você a estudar de forma mais eficiente. E para que você tenha tranquilidade na sua decisão, o acesso conta com garantia de 7 dias. Então você pode conhecer o material e verificar se ele faz sentido para os seus objetivos. Dentro desse prazo de garantia de 7 dias, você pode acessar os e-books, pode baixar todos os 7 e-books e verificar se faz sentido para você. Então, se você quiser conhecer melhor o Direito Básico para Concursos, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. O mais importante é que você continue estudando. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida que eu encontrei para ajudar quem está começando. Mas você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos que eu disponibilizo aqui no canal. Eu já gravei mais de 1000 vídeos grátis ao longo dos anos e eu tenho playlists completas sobre diversas matérias jurídicas e sobre técnicas de estudo. Se você assistir alguns vídeos todos os dias e realmente aplicar aquilo que você aprender, em pouco tempo você vai perceber uma diferença muito grande no seu conhecimento. O importante é continuar avançando. Uma página lida hoje vale mais do que um plano perfeito que nunca sai do papel. Um vídeo assistido hoje vale mais do que a intenção de estudar algum dia. Pequenos passos realizados todos os dias produzem resultados que parecem impossíveis para quem observa de fora. E eu tenho a impressão de que você já percebeu isso. Afinal, você chegou até aqui. Isso mostra interesse, mostra curiosidade, mostra disposição para aprender. E essas características costumam estar presentes nas pessoas que seguem em frente quando surgem as dificuldades. Continue acreditando no seu potencial, continue construindo a sua base, continue aprendendo um pouco a cada dia. Agora eu quero convidar você para assistir a uma lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para você clicar e aproveitar. Escolha pelo menos mais um vídeo e continue aprendendo hoje mesmo. O seu futuro agradece cada minuto investido nos estudos. Até!